Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha profissão. Eu sou jornalista e hoje a gente vai conversar um pouco sobre profissão, sobre a minha experiência, como que eu decidi pelo jornalismo. Bom, tô até um pouquinho aqui mais perto de vocês pra gente bater esse papo aí mais pessoal. Eu vou tentar trazer esses vídeos aos domingos pra gente conversar, pra gente papear, pra gente trocar informações, tá bom? E há algumas semanas eu assisti um vídeo da Mari Morena falando sobre a pressão de fazer uma faculdade, de cursar uma faculdade e o quanto que isso é difícil, e eu me identifiquei muito com esse vídeo porque eu comecei a faculdade muito nova. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio, tá? E eu me formei com 21 anos, né? Eu fiz 4 anos de comunicação social com formação em jornalismo, com habilitação em jornalismo. E depois eu me pós-graduei em marketing digital, em comunicação e marketing para mídias digitais, que é algo que eu gosto demais e é com o que eu trabalho hoje. Eu trabalho na minha área, eu trabalho com jornalismo, porém eu não trabalho com o jornalismo que vocês conhecem aí do outro lado. Eu não trabalho com TV, não trabalho com revista, com jornal, com rádio, com nada disso. O meu trabalho com o jornalismo envolve marketing, comunicação interna e um pouquinho de assessoria, mas muito pouco, tá? E é basicamente com isso que eu trabalho. Eu sou assessora de comunicação empresarial, tá bom? E o que eu tenho pra falar sobre minha experiência com o jornalismo, gente? Você que tá aí pensando num curso, o que eu faço, o que eu quero fazer da minha vida e tal. Bom, pessoal, jornalismo nunca foi o meu sonho, sendo bem sincera pra vocês. Eu nunca tinha pensado em fazer jornalismo na minha vida. Meu sonho sempre foi entrar pra área de saúde, eu queria fazer odontologia, era o meu plano inicial. Porém, não consegui passar por nenhuma faculdade pública, universidade pública. É um curso muito difícil, odonto, tanto quanto medicina e outras áreas da saúde que também são muito difíceis, muito competitivas. E quando eu saí do ensino médio, eu tinha um foco que era entrar para a faculdade no próximo ano, independente do que eu fosse fazer. Então, quando eu prestei vestibular para odonto e eu não passei, eu comecei a fazer vários testes vocacionais para ver outras áreas onde eu poderia atuar, porque eu tinha essa pressão de fazer a faculdade logo. Eu não queria perder um ano, eu queria conseguir realizar o meu sonho de entrar para a faculdade. E hoje, quando eu paro pra pensar, eu dou graças a Deus que deu certo, porém, poderia ter dado muito errado, eu poderia ser muito frustrada, porque eu não pensei na hora de escolher o meu curso, eu não analisei os pontos, eu não fiz nada disso. Fiz o teste vocacional, deu comunicação, fiz o vestibular, passei para Estácio e fui pagar a minha faculdade, porque eu não admitia ter que esperar mais um ano para fazer aquilo, tá? Pra mim não ia dar esperar mais um ano pra fazer aquilo. Isso tudo envolve, gente, toda uma formação, toda uma cadeia de pensamento que na época eu tinha e que hoje eu vejo quanto eu fui influenciada pelo meu externo, né? Pelas pessoas ao meu redor. Eu não acho que foi totalmente negativo, mas, por exemplo, a minha mãe e meu pai sonhavam em que eu fizesse uma faculdade. Isso foi algo que pesou pra mim, tá? Minha mãe não é formada numa faculdade, meu pai também não, e eu vi o quanto era difícil a vida pra eles que não eram formados, o quanto que eles tinham que trabalhar muito mais, o quanto o mercado de trabalho era muito mais restritivo para pessoas que não têm uma graduação. Então eu tinha muito medo de acontecer a mesma coisa comigo. E eu não queria perder tempo, eu sempre fui muito imediatista, muito ansiosa, não estava nos meus planos perder tempo, eu queria ser bem sucedida, eu queria ter uma vida diferente, então eu me joguei de cabeça naquilo ali. E eu só descobri o meu amor pelo jornalismo quando eu já estava dentro da faculdade. Não é assim que acontece com mais de 90% das pessoas que entram num curso como eu entrei, nessa de bater cabeça, tá? Eu tive a sorte de me apaixonar pela profissão e ver que realmente humanas era a minha área, que jornalismo era a minha cadeira, e eu consegui dar certo nessa profissão. Foi pura sorte, na minha opinião. Sorte e Deus, né?
porque eu sou cristã, então eu acredito que a mão de Deus está em tudo na nossa vida, inclusive nessas coisas. Então eu fui pelo impulso, eu não indico ninguém a fazer isso. Eu acho que com 17 anos a gente está muito novo, a gente ainda tá muito imaturo para escolher o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Encarar uma universidade não é algo fácil. Eu desenvolvi ansiedade dentro da faculdade, eu já era uma pessoa ansiosa antes, isso só piorou, porque muito eu vejo que eu não tinha maturidade para encarar aquilo ali da forma como eu deveria encarar, então eu somatizava muito, tá? O curso de jornalismo é um curso fantástico, eu aprendi muito na faculdade, as minhas aulas favoritas eram as aulas práticas, eu amava aula de TV, aula de rádio, aula de revista, eu aprendi a escrever para vários veículos diferentes, com linguagens diferentes, a diagramar matérias, nós tivemos, a gente escreveu livro na faculdade, nós tivemos vários projetos interessantes dentro da faculdade, tivemos programas de TV, a Estácio dava toda uma estrutura pra gente trabalhar jornalismo dentro da faculdade, tanto jornalistas quanto publicitários tinham áreas dentro da faculdade para se trabalhar. Eu não cheguei a trabalhar muito nesses veículos, porque eu trabalhava fora, eu tinha que bancar a minha faculdade, então até eu conseguir o FIES, que foi no 3º ano da faculdade, eu bancava a minha faculdade, eu fiz 2 anos pelo FIES e o resto eu fiz pagando. Então eu tinha que lidar com a faculdade à noite e com o meu trabalho mesmo durante o dia para pagar a minha faculdade, tá? Na faculdade de jornalismo você vai sair um profissional básico na área, tá? Você vai saber como se portar em diversas áreas do jornalismo. Existem diferenças de linguagem, diferenças de comportamento, a forma como você trabalha um conteúdo para a internet não é a mesma forma que você vai trabalhar num conteúdo para jornal impresso, ou para TV, ou para rádio, ou para revista. Os timings são diferentes, o timing de TV é um, o timing de jornal é outro, o timing de revista é outro. Por exemplo, numa revista você vai ter muito mais tempo de produzir a sua matéria, você vai ter, sei lá, 15 dias, um mês para produzir 3, 4 matérias aí da sua revista ou mais, não sei, você vai ter mais tempo para isso, porque as revistas são de edições. No jornal você não tem tempo praticamente nenhum, porque você vai redigir uma matéria agora para sair no dia seguinte, então é tudo muito mais rápido, muito mais imediato. A TV nem se fala, porque ao vivo, em grande maioria dos jornais, em grande parte dos jornais é ao vivo. Algumas matérias são gravadas, outras são na hora, então é aquilo ali, aqui agora, no que está acontecendo. Você mesmo monta seu texto, você mesmo lê a sua matéria e acabou. TV é um troço muito louco. E internet tem uma linguagem diferente, tanto para veículos, para sites de notícias, quanto para redes sociais, que hoje trabalham notícias também. Então são linguagens diferentes, é uma linguagem mais rápida, é uma linguagem mais direta, não dá para você trabalhar muito texto, muita coisa, porque as pessoas não leem, então você tem que focar muito no teu lead, né? O lead são aquelas perguntinhas do jornalismo, o que, onde, como, por que, quando, que você faz em toda a sua reportagem e depois você começa a fazer o seu texto, né? Mas os pontos principais do lead são esses, tá bom? E a grande diferença pro que eu faço é que eu vejo a minha área, né, a área de assessoria, como uma área muito diferente da área do jornalismo que vocês conhecem, né, o jornalismo popular que vocês conhecem, porque a gente está sempre tentando vender alguma coisa, vender uma imagem, criar uma imagem, né, a gente está sempre trabalhando a imagem das pessoas, das empresas, do que você trabalha, do produto, enfim. A assessoria, ela trabalha imagem, então a gente que manda os releases, antigamente eram os releases, a gente que apresenta o produto para o jornal, a gente que apresenta a pessoa para uma revista, para que aquela matéria vire capa, para que aquela pessoa saia naquela matéria. Então a gente que trabalha tudo isso, a gente meio que trabalha por trás das câmeras, a gente faz esse trabalho de construção de imagem. E comunicação empresarial já é uma coisa mais interna da empresa, né? Como o próprio nome já diz, é como que vai ser a comunicação dentro, entre os funcionários, entre os setores,
como que as notícias da empresa vão ser passadas para esses funcionários, como que a imagem da empresa vai ser trabalhada dentro da instituição empresa, tá? Dentro daquela marca, dentro daquele produto. Como que isso vai impactar aquelas pessoas que estão trabalhando ali para aquela empresa. Então existem várias veias do jornalismo e da comunicação que você pode trabalhar se você faz uma faculdade de comunicação com habilitação em jornalismo. Então você pode fazer assessoria, comunicação empresarial, você pode escolher um veículo para trabalhar, você pode migrar para o marketing também, que é uma porta que abre, que é muito boa e que eu gosto bastante. Já entrando um pouquinho no marketing, que é o marketing digital que eu gosto e que foi o que eu estudei, que eu me especializei depois. O marketing digital, ele hoje é das veias de marketing, na minha opinião, que são a mais importante, porque a internet é algo que a gente respira o tempo inteiro, o tempo todo. A gente está no celular, a gente está no computador, a gente está num tablet, enfim, a gente está o tempo todo acessando a internet. E alcançar o público na internet é algo que mudou muito ao longo dos anos, né? Antigamente o marketing na internet era tratado como o marketing na TV, o marketing no jornal, enfim. E hoje em dia não dá mais para trabalhar o marketing dessa forma. Hoje em dia a gente tem que focar em cada pessoa como um indivíduo. Vocês aí do outro lado, vocês querem ser tocados de uma forma especial, vocês não querem ser tratados só como mais um no meio de um monte de gente. Então o marketing digital tem um trabalho de conteúdo, um trabalho de captação de cliente que é diferenciado, né? A gente trabalha com emoções, com cuidado, tentando trazer uma imagem melhor da nossa empresa, apoiando causas para que as pessoas se identifiquem com a marca a qual elas estão consumindo, né? Então a gente trabalha isso em texto. O texto do marketing digital é um texto diferente, é um texto que tem que ter um pouco mais de proximidade com o público, que tem que atrair o público, que tem que fazer o público desejar algo. Então tem muita diferença entre o marketing digital e o marketing tradicional, né? Trabalhado em outros meios, em outros veículos. E basicamente essas são as veias do jornalismo. Existem outras áreas em que você pode trabalhar, mas essas são as principais aí que eu consigo lembrar para você. Você não vai sair um profissional especialista em nada da faculdade, eu acho que ninguém sai, você sai com uma base e dali você escolhe o que você vai querer, o que mais te apaixonou, o que mais você gostou. Você pode trabalhar na área de pesquisa, na área de teoria, enfim, tem outras áreas também na comunicação, tá bom? E é uma profissão maravilhosa, é uma profissão dinâmica, é uma profissão sem rotina, é uma profissão que você ou ama ou você odeia, você respira o jornalismo, você informar as pessoas, você trabalhar com pessoas, você alcançar pessoas, é um poder muito magnífico do jornalismo, sabe? De chegar até a pessoa com uma notícia, com um texto, com uma coluna, com uma crítica, com um conteúdo em vídeo, enfim, eu considero que eu faço aqui com vocês uma veia da minha profissão, porque não tem como eu pensar de outra forma. A gente está trabalhando aqui com conteúdo, com informação, eu acho que é por isso que eu tenho tanto cuidado também com o meu conteúdo, porque eu sei como eu estou alcançando vocês e eu quero alcançar vocês da forma mais positiva possível, mais interessante, mais engrandecedora possível. Lógico que aqui a gente entra em questões de opiniões e o jornalismo ele tem que ser mais imparcial, né? No jornalismo, por mais que essa coisa da imparcialidade no jornalismo seja algo muito difícil de acontecer, porque a maioria dos repórteres e jornalistas acabam até na sua própria entonação, no seu próprio jeito de escrever, deixando transparecer um pouco a sua opinião. Hoje em dia tem muito jornalismo opinativo aí na TV, principalmente. Existem programas de TV que são específicos de jornalismo opinativo, aliás, tem as colunas de jornais e revistas, enfim, que são jornalistas opinando sobre assuntos críticos, enfim. E aqui a gente faz mais ou menos isso, né? Aqui a gente não trabalha muito com a imparcialidade. Tem gente que ainda gosta muito de entrar no mérito do diploma jornalismo, se é importante ter a formação para ser jornalista.
E na minha opinião, sim, é importante ter o diploma para você ser jornalista. Isso entrou em mérito há alguns anos, na época que eu entrei na faculdade, inclusive, acho que logo no primeiro ano. O diploma do jornalismo estava naquela de cair, de não precisar para poder exercer a profissão, porque é uma profissão que envolve muita técnica, muita prática, e dentro das redações, dentro das TVs, já tinham pessoas que faziam jornalismo, porém que não eram formadas em jornalismo, não tinham feito uma graduação para estar ali ocupando aquela posição. Porém, foram pessoas que aprenderam na prática a fazer o jornalismo como ele era. Mas hoje, para quem nunca trabalhou com jornalismo, para quem nunca esteve dentro do âmbito jornalístico, não sabe o que é, nunca vivenciou, para mim é super importante que você faça uma faculdade. Você precisa aprender as técnicas do jornalismo para você saber fazer um bom jornalismo, para você ser um bom profissional, tá? Existem várias técnicas, então é muito importante você ter esse embasamento e você ter um embasamento teórico que é muito rico, é muito grande, é muito vasto dentro do jornalismo e que é fundamental para formar um bom profissional, para você entender a evolução da comunicação, como que a comunicação impacta a sociedade, quais são o grau de importância da comunicação, do jornalismo dentro de uma sociedade, o quão importante isso é, o quão grave isso pode ser se você fizer alguma coisa errada. Então, eu acho muito importante que você tenha essa base, que você tenha esse diploma e que não seja um objeto de debate essa coisa do diploma do jornalismo ser necessário ou não, sabe? Porque para quem já tá lá há muitos anos, para quem já tá na prática, para quem pegou aquilo ali, pegou e foi ótimo, mas para quem não, eu acho que é muito importante você cursar uma faculdade, fora toda a formação que você vai ter dentro de uma faculdade, que não se resume apenas às matérias que você tem dentro da faculdade. E aí eu já entro um pouco mais sobre a minha experiência, não só sobre como jornalismo, sobre o curso de jornalismo, né? A faculdade, ela tem um papel muito importante, na minha vida ela teve um papel muito importante, né? Ela foi um divisor de águas pra mim, no que diz respeito ao amadurecimento. Eu amadureci muito em 4 anos dentro da faculdade, eu tive noções políticas e econômicas completamente diferentes. Foi dentro da faculdade que eu aprendi sobre feminismo, por exemplo, foi dentro da faculdade que eu abri os meus olhos para a política do país, para outras questões do país que antigamente eu não tinha, que eu não prestava atenção, que não eram importantes pra mim, que não eram relevantes pra mim, e que com o amadurecimento dentro de uma universidade você começa a entender a importância de tudo isso dentro de uma sociedade. Então eu acho que essa vivência é muito importante, essa experiência é muito importante, enriquecedora, e que vai te ajudar a se formar como, além de profissional, um ser humano. Então a faculdade, ela foi muito importante para eu aprender mais sobre relações com pessoas ali dentro, com os meus professores, com outras vertentes do país, do mundo, da sociedade, enfim, de tudo, sabe? Envolve tudo, envolve diversos assuntos. Então eu acho que a faculdade tem esse papel de te formar como ser humano, de amadurecer a sua mente, a sua visão quanto a tudo, entendeu? Então, o papel, ele não se limita apenas à sua profissão, ele vai mexer também e muito com a pessoa que você é. E falando um pouquinho sobre campo de trabalho, que eu acho que é algo que vai surgir dúvidas aí para vocês que querem começar a fazer o curso, que estão em dúvida sobre fazer o curso de jornalismo ou não. O mercado de trabalho hoje está um pouco complicado para nossa área, principalmente depois da crise econômica do país. Muita gente foi mandada embora, vocês devem ter visto notícias sobre a demissão em massa de jornalistas de redações, por exemplo, e dentro das empresas não foi diferente. Muitas áreas de comunicação foram reduzidas e acabadas dentro das empresas, áreas de assessoria, áreas de comunicação empresarial, agências de comunicação que sofreram impacto, porque infelizmente muitas empresas ainda enxergam a comunicação como algo que é descartável, que não é 100% necessário. Você ter aquela equipe ali para trabalhar a tua imagem fora e dentro da empresa
E aí eles acabam cortando, limando esse setor. Eu acho que agora é o momento que isso tá dando uma melhoradinha depois de vir de um processo aí bem longo, bem cansativo, de desemprego nessa área, de falta de oportunidade nessa área. Eu acho que a área de mídias é a área mais difícil para você conseguir uma posição no mercado de trabalho, para você entrar. Você tem que ser um profissional muito bom, muito capacitado, você tem que ter o dom para aquilo ali, tá? E eu conheço poucas pessoas da época da minha faculdade que entraram realmente em mídias. Quando eu falo em mídias, eu falo de TV, falo de rádio, falo de revista, de jornal, tá bom? Que são as mídias principais aí de jornalismo. E são áreas muito mais difíceis, muito mais competitivas, é a área onde a galera quer estar, é uma área que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem tanta oportunidade quanto tem em São Paulo, por exemplo. O meu sonho em jornalismo era trabalhar em revista, eu sempre tive essa vontade, e aqui no Rio eu tive quase zero oportunidades de conseguir trabalhar com isso, tá? Então, a minha segunda área principal era comunicação empresarial e assessoria, foi onde eu fiquei e acabei conhecendo marketing, que é algo que eu me apaixonei, que eu sou muito, muito, muito fã dentro da minha profissão. Então, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só voltado para marketing digital, pra gente conversar um pouquinho sobre essa profissão. E basicamente é isso, gente, ser jornalista, basicamente essa é a minha experiência dentro da universidade, tá bom? Foi um lugar onde eu aprendi muito, onde eu ralei muito, onde eu perdi muitas noites de sono, mas que me deram como retorno a profissional que eu sou hoje. Eu tenho certeza que eu sou uma boa profissional, uma profissional ética, uma profissional esforçada. Provavelmente não sou a melhor no que eu faço, tem muitas pessoas que são fantásticas, mas é isso. Eu acho que se você gosta de jornalismo, leia mais sobre a profissão. É uma profissão muito fantástica, é uma profissão muito dinâmica, é uma profissão muito divertida, é uma profissão que você não tem rotina, que você está sempre aprendendo, que você está sempre querendo mais, que você está sempre com sede de mais coisas. Então é uma profissão pra gente criativa, pra gente com mente aberta, pra gente que quer sair do lugar, que não quer estagnar. Jornalismo pra mim é isso, a forma como eu vejo a profissão é essa. É uma profissão que eu amo de paixão, é uma profissão que combina muito com a minha personalidade, com quem eu sou, com a minha identidade. Então acho que se você se identificar, se joga, vai fundo, mas compreenda que nem tudo são flores. A universidade é uma fase difícil, é uma fase complicada, e principalmente o campo de trabalho no jornalismo, infelizmente, não é tão incrível quanto a gente gostaria que fosse. Então pesquisa direitinho, pode ser que você se encontre aí nessa profissão, pode ser que você se apaixone por essa profissão assim como eu me apaixonei. Foi uma coisa de repente, foi uma coisa do nada, mas que funcionou pra mim. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo e até o próximo. Tchau!